Vai haver uma limpa na CBF. Porque se ele vai renovar agora, se ele tá a fim de renovar agora, é porque ele sabe que não vai dar. Ele sucumbiu a interesses políticos, comerciais, de empresários. Não tem a gente é melhor, a gente não é melhor. Tinha que mandar todo mundo embora. Vocês são mercê do auxiliar que é filho do Ancelotti. Mais um filho, pô! E se a derrota para a Noruega for o menor dos problemas da CBF? E se por trás do placar de 2-0 existir uma podridão tão grande que a eliminação foi só a desculpa que faltava para tudo vir à tona? O técnico sumiu para o Canadá sem previsão de volta. Os jogadores se dispensaram pelo mundo antes do avião oficial decolar. O presidente está prestes a cair nos próximos dias. E nos bastidores, a pergunta que ninguém consegue responder é simples e assustadora: quem realmente manda na seleção brasileira? Porque se a resposta for o que está sendo dito nos corredores do futebol brasileiro, ela não usa chuteira, ela usa uma toga. Hoje, no Footplay News, vamos mostrar o que essa eliminação está escancarando sobre o estado real do futebol brasileiro dentro e fora das quatro linhas. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o maior problema do Brasil é o que aconteceu em campo ou o que está podre por dentro da CBF? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. O apito final soou, o Brasil estava eliminado, e o que aconteceu nas horas seguintes disse mais sobre o estado dessa seleção do que os 90 minutos inteiros de jogo. A CBF não reuniu o grupo, não houve conversa coletiva, não houve palavra de ordem, não houve nenhum gesto de uma instituição reconhecendo o peso do que havia acabado de acontecer. Simplesmente liberou cada um para ir embora do jeito que quisesse, e cada um foi. Os jogadores se espalharam pelo mundo antes mesmo do voo oficial decolar. Ancelotti saiu do estádio, foi para o hotel e na manhã seguinte já estava a caminho de Nova York e depois de lá foi para Vancouver, no Canadá, onde a sua família tem casa. Sem data de volta para o Brasil, sem declaração pública sobre o próximo passo, a CBF organizou um avião para o dia seguinte, mas não sabia dizer com certeza quem estaria nele. Quando uma seleção se dissolve em horas dessa forma, sem ninguém para segurar o grupo, sem ninguém que sinta que precisa ficar, o que fica evidente não é só o resultado de um jogo, é o retrato de um grupo que nunca foi realmente um grupo, administrado por uma instituição que perdeu a própria autoridade muito antes do Brasil pisar em campo contra a Noruega. Mas enquanto os jogadores iam embora e o técnico seguia para o Canadá, uma crise muito maior estava explodindo dentro da CBF. E ela não tem nada a ver com tática, com escalação ou com escolha de centroavante. O jornalista Elias Júnior, da Band, que estava presente nos Estados Unidos acompanhando o torneio de perto, foi ao ar e disse algo que nenhum torcedor brasileiro deveria ouvir sobre a entidade que cuida da seleção mais famosa do mundo. Ele disse o seguinte: agora, eu vou te antecipar aqui e vou realmente antecipar para você. Vai haver uma limpa na CBF, porque hoje em dia a gente não sabe quem manda na CBF, mas eu tenho com certeza a convicção de que quem manda não é o Samir Chald. Então, o Samir Chald vai cair nos próximos dias. Vou antecipar para você aqui no Gente, pode ter certeza, nos próximos dias, próximos 5, 10 dias, Samir Chald deve ser retirado da Confederação Brasileira de Futebol. Vão usar aí o escândalo dele em relação às amantes que trouxe para a Copa do Mundo, com cartão corporativo, enfim, vamos começar a apertá-lo para que ele saia da CBF, e aí, mais uma vez, a gente vai ter que entender quem é que vai comandá-la, quem é que está por trás dessa história toda, quem é que determina o caminho da Confederação Brasileira de Futebol. O fato é, vai sair o atual presidente, mais uma vez, já tiraram o anterior, agora vão tirar esse, e a gente fica na torcida de que o próximo que venha seja mais competente e mais qualificado. Vai haver uma limpa na CBF. Samir Chald deve sair nos próximos 5 ou 10 dias. E hoje, a gente não sabe quem manda na CBF. Pensa nessa frase por um segundo. Uma confederação que arrecada mais de R$1 bilhão por ano, que tem um contrato bilionário com a Nike, que administra a seleção que o mundo inteiro conhece e ninguém sabe quem manda. Essa não é a descrição de uma crise esportiva, é a descrição de uma bagunça institucional que estava escondida por baixo do show da convocação e por baixo de todo o marketing que foi construído em torno dessa Copa. E que, infelizmente, a eliminação para a Noruega escancarou tudo de uma vez. Samir Chald chegou à presidência da CBF em 2025 prometendo estabilidade. Foi eleito em chapa única com apoio das federações estaduais e chegou ao cargo falando em reconstrução e em dar respaldo total ao trabalho de Ancelotti. Mas antes mesmo da Copa começar, o nome dele já carregava problemas sérios. Reportagens publicadas durante a própria Copa apontam um suposto uso do dinheiro da CBF para pagar viagens e hospedagens de mulheres durante compromissos internacionais da entidade. A confederação negou e disse que tudo seguiu os critérios da administração. O problema é que o desgaste não cedeu, e quando veio a eliminação para a Noruega, a pressão que já existia virou uma avalanche. O jornalista afirmou que a saída de Chald pode acontecer em menos de 10 dias. O vice-presidente Gustavo Dias Henrique já circula nos
nos bastidores como nome cotado para assumir. A casa pegou fogo e a eliminação apenas jogou gasolina em cima. Eu demitiria o Ancelotti. O trabalho Rapaz. dele, eu sou um dos maiores defensores do Ancelotti. Vocês são testemunhas oculares aí da história. Chamando até mais tempo, quando o Tite saiu, tá ali, né, ouvindo todo dia a gente falar e trocar ideias sobre seleção. Ele é testemunha de que eu falava que o Ancelotti seria o técnico da seleção. Demorou 2 anos, mas o Ancelotti veio. E o trabalho do Ancelotti, ele é ruim dentro e fora de campo. Ele foi um péssimo gestor, ele fez tudo errado, ele sucumbiu aos interesses outros, a interesses políticos, comerciais, de empresários. Tudo aquilo que a gente criticava do Tite, o Ancelotti conseguiu fazer pior. E aqui chegamos na parte que mais dói para o torcedor brasileiro, porque ela mistura o campo com o dinheiro de uma forma que não deveria existir. Carlo Ancelotti recebe 5 milhões de reais por mês pela seleção brasileira, até 2030. O valor total do contrato supera 13 milhões de reais. É o maior salário de qualquer técnico de seleção em toda a América do Sul. E esse contrato foi renovado pela CBF antes da Copa começar, numa decisão que o torcedor nunca entendeu direito, porque não havia resultado nenhum que justificasse renovar antes de disputar o torneio. Nenhuma Copa América, nenhum título de eliminatórias, nenhuma conquista de verdade. A renovação antecipada foi apresentada como um sinal de confiança no projeto. O que ela foi na prática foi uma blindagem, porque agora demitir Ancelotti vai custar uma fortuna que a CBF vai precisar calcular com muito cuidado antes de tomar qualquer decisão. O técnico fica, o presidente que assinou a renovação pode sair, e o futebol brasileiro continua pagando a conta de uma decisão porque ninguém explicitou como foi tomada, por que foi tomada e quem exatamente a aprovou. Que hora que eu falei, Ancelotti, antes ainda da Copa começar, o Ancelotti vai renovar, eu falei, ele vai renovar. Péssimo sinal, falei pra vocês. Porque se ele vai renovar agora, se ele tá afim de renovar agora, é porque ele sabe que não vai dar. É porque ele quer mais 4 anos, é porque ele acha que ele vai formar um time pra 2030. Se ele tá renovando agora, é porque ele tá achando que não vai dar. E eu continuo com a minha teoria. Ele olhou e falou, olha, vai ser difícil, vamos competir, mas não vai dar. E ele vai tentar preparar essa seleção pra 2030. Ele foi mal ontem, ele aprendeu ontem, ele também não tinha lá muitas coisas a fazer, ele pega um ciclo já no final e o meio campo esburacado, jogadores em fim de ciclo, beleza? Mas agora ele tem 4 anos pra preparar o time. E falando em decisões que ninguém explica, existe uma informação que foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e que mudou completamente o debate sobre quem realmente manda na seleção brasileira. Num fórum jurídico realizado em Portugal, um evento que ficou conhecido pelo apelido de Gilmar Palusa, organizado pelo ministro do STF Gilmar Mendes, o filho dele, Francisco Mendes, teria dito a interlocutores presentes que foi ele o responsável pela volta do Neymar à seleção. A frase atribuída a ele foi direta: quem convocou o Neymar fui eu. Francisco Mendes não tem cargo formal na CBF, nunca teve na verdade. É diretor do Instituto de Ensino fundado pelo pai, o mesmo instituto que assinou em 2023 um contrato de 10 anos com a CBF para gerenciar a CBF Academy, ficando com 84% de toda a receita gerada pelos cursos, enquanto a confederação, dona da marca e da estrutura, fica com os 16% restantes. Sem cargo oficial dentro da entidade, mas com um contrato milionário que beneficia o Instituto da Família e, aparentemente, com um poder suficiente para reivindicar a autoria de uma convocação para a Copa do Mundo. Se isso não responde à pergunta de quem manda na CBF, pelo menos explica por que a resposta é tão difícil de dar em público. Mas a influência dessa família dentro do futebol brasileiro não chegou do dia para a noite. Ela foi crescendo de forma discreta nos bastidores ao longo dos anos. Francisco Mendes liderou excursões de dirigentes brasileiros por Inglaterra, Alemanha e Espanha, discursando em nome do grupo. Foi eleito vice-presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, morando em Brasília. O STJD realizou sessões itinerantes em Mato Grosso para apoiar a chapa que Francisco integrava, numa movimentação que aliados do grupo derrotado classificaram como o uso da estrutura da confederação para influenciar uma eleição estadual. E o ministro Gilmar Mendes, por sua vez, teve atuação decisiva em momentos que definiram quem ficou e quem saiu da presidência da CBF, com decisões que beneficiaram diretamente quem estava alinhado ao grupo que tinha um contrato com o Instituto da Família. O ministro do Supremo intervindo em disputas de poder dentro do futebol brasileiro, um filho eleito dirigente estadual sem morar no estado e um contrato que remunera o Instituto da Família com 84% da receita, enquanto a própria confederação fica com o restante. A toga, nesse caso, vai muito além do tribunal. Em 2023, a faculdade do Gilmar Mendes, o IDP, assinou um contrato com a CBF que lhe dava 84% da receita da CBF Academy, que é a maior instituição de ensino do futebol brasileiro. Só naquele ano, a CBF Academy faturou mais de 9 milhões de reais. Quando o Edinaldo, o presidente da CBF, que assinou o contrato, ele foi destituído por fraude, ele entrou com recurso onde? No STF. Caiu com o Gilmar,
que não se declarou impedido e colocou ele de volta no cargo. O ministro André Mendonça, no plenário do STF, disse aquilo que todos nós estávamos pensando. A impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação. Mas Gilmar não se importou. Edinaldo acabou caindo de vez. E aí que a história começou de verdade. Surgiu um tal de Samir Chaudhry, um desconhecido de Roraima. 32 dos 40 maiores clubes votaram contra ele. Só que não importou. A revista Cruzoé apurou que Chaudhry, aluno de IDP, foi sabatinado por Gilmar e se especula que a escolha foi por ser o mais disposto a atuar como um preposto da família Mendes. E o filho do Gilmar, o Francisco Mendes, ele é sócio do IDP junto com o pai. Ele foi eleito vice-presidente da Federação do Mato Grosso. E, hoje, não há um departamento da CBF sem alguém do IDP. Diretor executivo, financeiro, jurídico, todos vêm da faculdade do Gilmar. De acordo com o Globo, além do filho do Gilmar ser o manda-chuva real da CBF, ele se movimenta para ser o próximo presidente da confederação. Enquanto o Brasil joga a Copa do Mundo de 2026, quem lidera a delegação dos Estados Unidos não é o presidente da CBF, mas seria Francisco Mendes. A questão não é Gilmar Mendes, podia ser qualquer outro ministro. O absurdo é esse nível de interferência. Ministro escolhendo presidente, diretores da confederação, filho de ministro como CEO de fato do futebol brasileiro, sem cargo, sem mandato, sem voto. Isso é coisa, gente, de país bananeiro, que não se leva a sério. O que fica parecendo é que no jogo político e até do futebol do Brasil, a bola tem dono. Mas enquanto toda essa estrutura de poder se movimenta nos bastidores, o campo vai revelando o resultado de um futebol que perdeu a própria identidade. A seleção que jogou contra a Noruega não lembrava em nenhum momento o Brasil que o mundo aprendeu a admirar. Com um placar em 0-0 no segundo tempo, o time recuou, fechou as linhas e ficou esperando o adversário errar. Por longos períodos, a Noruega trocava passes tranquilamente, enquanto os brasileiros simplesmente a assistiam. O medo de dar espaço para o Haaland transformou o Brasil numa seleção sem ataque, sem criação e sem aquela vontade de ir buscar o jogo, que sempre foi a marca do futebol brasileiro nos momentos que mais importam. Nenhuma das 5 Copas que o Brasil conquistou foi vencida com esse tipo de postura. Todas foram conquistadas com jogadores que buscavam a bola, que queriam resolver, que tinham personalidade forte o suficiente para não se esconder quando o jogo ficava difícil. Essa personalidade simplesmente não apareceu, e quando o Haaland marcou 2 vezes de qualquer forma, ficou claro que o plano de não fazer nada ofensivamente não só funcionou, como deixou o Brasil sem alternativa para reagir. Um apresentador esportivo foi ao ar depois da eliminação e disse sem rodeios o que muita gente pensava, mas não estava falando em voz alta, sobre o real problema dessa seleção. A crítica tem um ponto que vai além da provocação. Vocês não têm vergonha na cara! Vocês têm que mandar o departamento médico embora agora! Tinha que mandar o Rodrigo Caetano embora! Tinha que mandar todo mundo embora! Vocês são mercê do auxiliar que é filho do Ancelotti! Mais um filho, pô! É filho do Tite, é filho do Dorival Júnior, é filho do Ancelotti! Eu não gosto disso! Você, Tite, é responsável por isso! O seu legado é um legado de jogadores medíocres! Um legado de três goleiros que não vão estar na Copa 2030! Aí você pega o Cabo Verde jogando, Paraguai jogando! Só a vergonha que vocês fizeram. Vocês são vergonhosos. Sabe, vocês... Aí, olha, tem um avião que vai sair terça-feira. Nem vai vir, não tem panca pra vir. Rodrigo Caetano é o rosto das decisões técnicas da seleção. É quem fica entre o técnico e a diretoria, quem assina as convocações, quem representa institucionalmente o projeto de campo, quando o ciclo termina com eliminação nas oitavas de final, com o técnico no Canadá sem previsão de volta, com o presidente prestes a cair com denúncias de gastos indevidos durante a Copa e com o jornalista dizendo em público que ninguém sabe quem manda. O coordenador que esteve no centro de todas essas decisões precisa ser responsabilizado da mesma forma que qualquer outro. Mas, num ambiente onde o poder real não aparece no organograma oficial, a responsabilidade também não vai aparecer. E quem deveria ser cobrado consegue se manter porque a bagunça protege todos ao mesmo tempo. O Brasil venceu 5 Copas do Mundo porque em cada uma delas havia jogadores que o adversário simplesmente não conseguia parar. Não porque o sistema não permitia, mas porque aqueles jogadores faziam coisas que nenhum sistema consegue ensinar. Pelé, em 70, tentou o gol de meio do campo com o jogo ganho porque era assim que ele enxergava o futebol. Garrincha driblou o mesmo defensor 2, 3, 4 vezes no mesmo jogo porque o drible não era estratégia, era instinto. O Mário ficava parado enquanto os companheiros corriam e resolvia o jogo em 3 metros dentro da área porque ninguém na história do futebol tinha aquele senso de posicionamento. Ronaldo, em 2002, chegou carregando o peso de 4 anos de dor e marcou 2 gols numa final. Ronaldinho improvisava em momentos onde o esquema pedia outra coisa e funcionava. Todos esses jogadores
tinham em comum uma coisa que não aparece em nenhuma prancheta: personalidade forte demais para se esconder quando o jogo ficava difícil. Essa personalidade não estava presente em campo contra a Noruega, e enquanto o Brasil continuar formando jogadores excelentes tecnicamente, mas vazios dessa coragem específicas de assumir o jogo quando tudo pesa, o resultado vai continuar sendo o mesmo. A gente precisa descer do salto. O Brasil perdeu de 7-1 em casa da Alemanha em 2014. O Brasil depois foi eliminado pela Bélgica em 2018, foi eliminado pela Croácia e agora pela Noruega. Não tem não tem a gente é melhor, a gente não é melhor. O Brasil não tem um centroavante como o Haaland, o Brasil não tem um meia como o Odegaard, o Brasil não tem outro meia como o Bob, o Brasil não tem um volante como o Berg, que é o cara que dali de trás ele pensa o jogo. E é só a Noruega, eu não tô falando da França não. Eu não tô falando da Espanha, eu não tô falando de Portugal, eu não tô falando da Argentina. É só a Noruega. O Brasil é pior do que a Noruega hoje. A gente precisa aceitar que o tempo passou e o Brasil ficou para trás. O Brasil tem pautas atrasadas no futebol. O Brasil vive da ilusão e da mentira de que ele é o país do futebol. Não é mais. O tempo passa. As coisas acontecem. E não adianta ficar apontando o dedo pro menino que entrou e que errou o gol, o outro. É uma coisa conceitual. A gente não forma jogadores, não tinha lateral para jogar. A gente teve que buscar um jogador veterano que tá quase acabando a carreira para jogar na lateral direita, porque o único mais ou menos que apareceu machucou. O Brasil hoje só forma ponta. Cara, eu acho que o mundo é movido pelo dinheiro. Essa frase vai me ajudar a explicar o que eu vou falar depois. Hoje em dia, os jogadores mais caros que a gente vende, quais são? São os pontas. Sim. Ponta brasileiro tá super valorizado lá fora, é o mais caro. Então o que a base vai produzir? Vai dar dinheiro. Eu acho, tá? Eu vejo muito jogador que às vezes tem característica pra jogar mais por dentro, pra ser 10, jogar de segundo atacante, que é uma coisa que quase que tá acabando no futebol mundial, e jogam pra ponta pra poder tentar vender mais caro. Tem algum exemplo? Cara, o próprio Estevão, se você for pegar, por exemplo, a maioria dos jogadores brasileiros hoje que jogam no Brasil, quase todos, ou sei lá, eu diria que 70%, 80%, são nascidos entre janeiro e março. Os primeiros 3, 4 meses do ano. Comparado com quem nasceu em dezembro, eles são quase um ano mais velhos. Então eles maturam mais cedo, fisicamente. Você tem até algumas ideias, né, que eu já vi correndo de mudança na base pra galera tentar particionar mais, né? Ao invés de ser o ano, pegar cada 6 meses, pegar por quadrimestre, pra poder não perder. Eu não tenho dúvida que muito moleque se perdeu porque não tava pronto fisicamente, porque não sustentava, porque foi tirado de posição, porque foi jogado pro outro lado e tal. Assim, eu não sou um profundo conhecedor da base, eu conheço alguma coisa, já troquei ideia com muita gente, mas acho que esses 2 pontos que eu falei são muito relevantes. Acho que tem outros, tem várias questões, questão empresarial, questão de... tem muitas questões, mas esses 2 pontos eu sei que atrapalham, que dificultam bastante a gente a revelar novos camisas 10, a revelar outros jogadores de nível que a gente já teve, né? Sempre teve na história. A seleção, que deveria ser um produto de um processo técnico sério, construído ao longo de anos com critério e continuidade, se transformou numa vitrine onde os interesses comerciais, políticos e pessoais disputam espaço com a mesma intensidade que os jogadores disputam a bola em campo. Com a diferença de que essa disputa acontece em lugares onde o torcedor não tem acesso e onde as consequências aparecem só quando já é tarde demais para mudar. A eliminação para a Noruega é o resultado visível de um processo invisível. O placar é a manifestação pública em decisões que foram tomadas em bastidores, em fóruns em Portugal, em renovação de contratos antecipadas, em contratos que distribuem 84% da receita para fora da confederação. Quando você entende isso, o 2-0 deixa de ser uma surpresa e passa a ser a consequência mais previsível possível de um sistema que nunca foi organizado para ganhar, foi organizado para se manter. Nos próximos dias, alguma coisa vai mudar na CBF. Um nome vai sair, outro vai entrar, vai ter declaração de reconstrução, vai ter promessa de reformulação, vai ter discurso sobre o ciclo de 2030 e o torcedor brasileiro vai ouvir tudo isso com a mesma mistura de esperança e desconfiança que já ouviu nas últimas décadas. Enquanto o contrato que remunera o Instituto de que tem influência informal seguir de perto por mais 9 anos, enquanto a pergunta de quem manda continuar tendo uma resposta que não aparece em nenhum documento oficial, enquanto a convocação de jogadores puder ser reivindicada por alguém sem cargo na entidade, a seleção brasileira vai continuar sendo administrada por interesses que o campo não controla e que o torcedor também não vê. O Brasil tem talento para ganhar a Copa do Mundo. Sempre teve. O que falta não está no gramado, está na estrutura que decide o que acontece antes de qualquer jogador pisar nele. O placar foi 2-0, mas o tamanho real do problema é muito maior do que qualquer resultado em campo consegue mostrar. Mas na sua opinião, você acha que existe a solução para tudo isso dentro da própria CBF ou o futebol brasileiro vai precisar de uma mudança muito mais profunda do que a troca de presidente para sair desse buraco? Deixa o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa, não esquece, dá o seu hype aqui para ajudar o nosso trampo aí, tem uns links na descrição do vídeo também, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.
Deles em ação.